Olá, me chamo Martina Borghetti Rosa Silveira, sou licenciada em Artes Visuais pela URGS e professora de artes na Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. Vou apresentar aqui um artigo chamado Arte Contemporânea and Politique or Ideal, uma experiência de análise sistemática em artes visuais. Este trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica feita durante minha graduação, orientada pela professora doutora Marina Bortoluzzi Polidoro e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esta comunicação tem como objetivo relatar o processo da referida pesquisa em artes visuais, abordando a utilização da metodologia de análise sistemática no momento inicial de revisão bibliográfica. Partindo dos parâmetros de pesquisa Arte Contemporânea and Politique or Ideal, que nomeiam o artigo, procuramos observar, por meio do buscador do portal de periódicos da CAPES, quais foram os principais referenciais e metodologias utilizados na pesquisa brasileira sobre arte contemporânea, política e ideologia na última década. Buscamos, com este relato, pensar na aplicação dinâmica e reestruturada de metodologias de outros campos na pesquisa brasileira sobre artes, focando especialmente na inter-relação dessas metodologias como procedimentos científicos. Como forma de introdução, apresentaremos agora alguns pontos do projeto de pesquisa inicialmente formulado. Com objetivo geral, buscamos observar a definição dos conceitos de política e ideologia em relação à arte contemporânea na pesquisa brasileira recente, mapeando as metodologias e os referenciais teóricos das publicações. A metodologia utilizada para isso foi, como dito, a análise sistemática. Por fim, justificamos esse trabalho por entendermos que é necessário compreender as condições sociais da produção de pesquisa, considerando o quanto as escolhas teóricas permitem ou não a visibilidade e emergência de determinadas problemáticas, ou mesmo a possibilidade de sua resolução. No momento mais recente da pesquisa, exploramos a análise dos dados sobre os referenciais teóricos a partir do conceito de interseccionalidade, surgido do feminismo negro norte-americano no começo da década de 90. Entendemos que os marcadores sociais que definem historicamente as chamadas minorias, gênero, classe, raça, não atuam individualmente para compor as opressões sofridas por esses grupos, mas funcionam como uma matriz de opressões. Comumente pensado como abordagem metodológica e/ou conceito orientador da teoria, propomos a utilização desse conceito como respaldo teórico-metodológico para a análise dos dados coletados, ou seja, para a parte qualitativa da pesquisa. A análise sistemática é uma metodologia rigorosa proposta para identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca. É, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, com procedimentos transparentes, construídos previamente e possíveis de serem replicados. Antes de dar início às testagens para a definição dos protocolos de busca, marcamos os procedimentos, novamente a partir de Ivna Ravanello, Fabiane Golfe e Vinícius Ribeiro. O cronograma da pesquisa ficou dividido em 5 momentos: a listagem de todos os artigos por corte de tempo, filtragem inicial por palavras-chave, leitura dos resumos, triagem dos que realmente pertenciam ao tema e, por fim, a síntese dos dados. Foi necessário, então, definirmos os protocolos de busca a serem utilizados no portal. A tabela a seguir demonstra o protocolo final de busca e as restrições colocadas, ao lado do número correspondente de publicações encontradas. Assim, realizamos a filtragem por palavras-chave e pela leitura dos resumos, eliminando publicações de outros tipos ou de outras áreas e duplicadas. É importante salientar que, para a construção desta pesquisa, precisamos tomar decisões estratégicas e criativas, que alinhassem os objetivos à materialidade dos dados. Por conta da quantidade de dados coletada, que poderia ser analisada à luz de múltiplas abordagens, ângulos e olhares, criamos procedimentos de seleção e exclusão, especialmente para análise dos dados. Sistematizamos, então, uma tabela com as metodologias utilizadas nos artigos triados, especificando os casos de estudo de caso e estudo de caso comparado.
Posteriormente, juntamos em outra tabela os autores que apareceram como referenciais em 3 ou mais publicações selecionadas, de modo que indicamos aqui os 10 mais citados, de um total de 29. No entanto, houve ainda um outro procedimento realizado, com o objetivo de inverter algumas pressuposições dessa pesquisa, mas cujos resultados, novamente, não diferiram muito. Buscamos, dessa vez, partir dos textos mais citados, ignorando a quantidade de citações totais do autor. Apenas 8 publicações foram mencionadas 3 ou mais vezes como referências. Entendemos que é necessário pautar o condicionamento social na produção do conhecimento científico, considerando o quanto as escolhas teóricas permitem ou não a visibilidade e emergência de determinadas problemáticas, como dito. Optamos por uma abordagem categorial da interseccionalidade, cujo procedimento metodológico inicial consiste em se debruçar em alguns pontos de partida em termos de categorias a serem consideradas para análise da questão, usando-as estrategicamente, a fim de ir observando as demais nuances que orbitam os marcadores definidos a priori. Dessa forma, procuramos movimentar-nos pelas categorias que nos suscitaram interesse, sem restringir-nos a elas, buscando um resultado quantitativo e qualitativo que desse conta de nossos objetivos. Assim, dentre os 10 teóricos mais citados, observamos a grande disparidade ao relacionarmos gênero, nacionalidade e formação, dados que não se invertem ao colocarmos todos os 29 autores citados 3 ou mais vezes na análise. E ainda permanecem ao partirmos dos textos mais referenciados, desconsiderando o número de menções do autor. Como forma de balanço, apresentamos também uma visão crítica da análise sistemática, a de que, para esta pesquisa, ela não faria sentido sozinha. Não à toa buscamos em outros lugares teorias e conceitos para compô-la, como estratégia criativa, mas porque entendemos a necessidade de expor nossas próprias pressuposições e conceitos calcados, escavando-os para entendê-los e entender como interferem no trabalho de pesquisa. Esperamos que a exposição desse processo de pesquisa em artes visuais tenha demonstrado as perspectivas enriquecedoras que a mescla de metodologias, procedimentos e ferramentas pode trazer para o campo, quando com objetivos bem definidos e tendo como horizonte de atenção a própria política cognitiva da pesquisadora. Atentamos para os resultados parciais da análise sistemática aqui expostos, quando observados tendo a interseccionalidade como ferramenta teórico-metodológica, notadamente para a falta de pesquisas recentes, brasileiras e feitas por especialistas da área nas referências utilizadas na última década, quando se fala sobre arte contemporânea, política e ideologia. Ainda, ressaltamos que os resultados expostos na presente comunicação refletem as seleções e estratégias criativas, as decisões tomadas e as posições assumidas em diversos momentos dessa pesquisa, cujos dados são passíveis de muitas outras análises. Dessa forma, buscamos também apontar a possibilidade de encaminhamentos para a continuação da pesquisa, selecionando outras categorias de forma mais aprofundada e compondo a análise com elas desde o início. Finalmente, é imprescindível agradecer a atenção de todos, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a professora doutora Marina Bortoluz Polidoro e à Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas por esta oportunidade.